Bom dia, 18 de agosto, sexta-feira, vamos fazer o último vídeo da semana, fazer o fechamento de semana, foi que foi, hein? Caramba! E aí, como é que foi daí? Foi bem? Quem tá fechando a semana bem? Olha só, vamos fazer nossas análises, geralmente eu trago uma análise de mercado agro, tá? A gente vai separar esse vídeo, algumas pessoas estão preferindo assisti-lo apenas o agrícola e aí não tem tanto interesse pelo câmbio, né? Recomendo você sempre acompanhar os dois, mas a gente atende o que a nossa audiência pede, obviamente a gente vai partir esses vídeos, tá ok? Então vamos seguindo aqui nesse mercado de câmbio que a gente gosta tanto, tá? Mercado europeu aí em baixa, DAX, IBEX, euro, tá? Bem feio a coisa, Espanha, Itália, em queda para todo lado, mercado asiático, Xangai e japonês também. Então está sendo uma sexta-feira bem complicada e a gente segue analisando o que a gente pode fazer. Olha só, euro dólar no semanal, tá? Perdendo o fundo do canal, perdendo essa LTA. Tem uma seta menor aqui na sua tela, que eu vou até puxar aqui. Essa seta menor aqui é uma marcação lá do diário. Daqui a pouco você vai ver que a gente tem aqui uma região interessante de defesa. No entanto, para ele continuar perdendo esse movimento, ele precisa, quem sabe, confirmar. E como é que ele vai fazer essa confirmação? Encontrando algum ponto de parada. Tá? Então agora a gente gosta muito de olhar isso aqui, comparando o semanal, que está nessa situação, está longe das 50, bateu na resistência 200 e 400, caiu, se realmente confirmar a perda dessa LTA, ele vai vir aqui no diário fazer isso daqui, ó. Fazer o quê? Buscar 200. Tá? Então a média de 200 está aqui, seria o próximo alvo dele. Ele ainda não perdeu isso daqui, ó. Olha isso. Então ele tem essa defesa aqui. Deixa eu puxar mais aqui para ficar fácil de ver. Tá vendo que ele tem esse suportezinho aqui para perder. Você pode interpretar até mesmo como ombro, cabeça, ombro, se preferir. Não tem problema. Porém, eu gosto muito de fazer a seguinte análise. É um suporte fixo, né? Um suporte, uma linha, pode ser para quem gosta do ombro, cabeça, ombro, linha de pescoço, mas eu gosto muito da ideia do seguinte, é um suporte fixo, um suporte forte, e usou a 50 aqui, defendeu bem, agora a 50 ainda continua ascendente, e se ele perder esse suportezinho, ele vai encontrar 200. Então é uma região de interesse ali, né? Isso pode ficar ainda sendo briga. Para poder romper isso daí direto, sem olhar para trás, vai depender de algum cenário, algum acontecimento para poder fazer isso. Do contrário, não, tá? Tá tendo defesa, dá para perceber aqui a força dos vendedores empurrando o preço, mas está resistindo, tá? Tá resistindo. Então a gente vamos acompanhar isso daqui. Vamos até olhar o H1, porque eu sempre gosto de dizer, né, que as telas menores antecedem as maiores, porém quem manda na navegação é os gráficos maiores, né? Então aqui, pelo amor de Deus, que linha, né? Ó, topos mais baixos, fundos mais baixos, não tem o que falar. É um padrão de queda, é um padrão de baixa, tá? Tá numa tendência de baixa aqui, não tem o que fazer, legal? Esse movimento aqui de LTB, tá certo? Esse movimento de LTB, ele é um movimento que está no H1. E aí ele não está alinhado com o movimento dos gráficos maiores, porque no H1, no diário, a gente tem uma tendência, a média ainda está claramente apontada para cima. Obviamente o H1 antecede, né, os movimentos maiores, mas a gente leva como norte os maiores. Legal? Porque dentro de um candle de diário, quanta coisa não acontece. Então, nesse momento aí, a gente enxerga dessa forma. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer nas próximas horas. Hoje é sexta-feira, o mercado está com pouca liquidez, não temos mais tantas informações relevantes ou dados econômicos que possam trazer uma volatilidade no dia de hoje, mas a partir de domingo à noite podemos começar a enxergar alguma coisa nesse cenário. Tá todo mundo de olho na China, está todo mundo de olho em algumas notícias relevantes, está todo mundo de olho na Evergrande, que está pedindo proteção, né, de falência, enfim. Então a gente tem alguns dados externos aí que pode trazer mais volatilidade para os próximos dias. No entanto, esse é o cenário de euro. Vamos dar aquela olhadinha marota no Japa, tá?
Japa que está muito caro. Para você ter noção do que se trata Japa, nesse preço é como se fosse o real, o Brasil, aqui no Brasil o real está valendo aí R$6, muito alto. E aí o Japa ia a 145, bateu 146 e cadê? Bateu 146 e 500, cara. Pensa pra você ver, 146,50 chegou a bater o iene. É muito alto para o padrão deles lá, tá? No entanto, o comportamento deles em relação à inflação é diferente do nosso para cuidar ali do movimento dos juros para segurar a inflação. Como eles estão praticando é um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. No assunto inflação, o Brasil tem um domínio melhor, né? Mas vamos acompanhar. Nesse momento está entrando defesa. Eu tinha marcado aqui, tá vendo essa seta feia azul? Eu tinha marcado esse topo porque no semanal ele está em movimento de alta. Não tem o que conversar. Se você usa outras médias como a 20 está bonitinha, apontada, ascendente, a 50 fez o trabalho de suporte ali, foi embora. A questão é que o Ministério das Finanças tem um trabalho em cima ali do 145, já foi falado, o mercado ficou muito ansioso em relação ao 145, porque o próprio Ministério tinha falado, depois ele voltou atrás, ele falou que não existe um número absoluto, entendeu? Então isso gerou estresse. E outras coisas que ele vai fazendo, como recente, acho que uma semana ou 2 semanas atrás, ele acabou liberando dinheiro para os bancos fazer empréstimos sem nenhum tipo de anúncio, isso gerou um estresse no mercado. O iene vem sofrendo aí, tá? Então a bolsa japonesa também está em queda consecutiva, assim como o Brasil vem caindo há vários dias. E não menos provável que isso venha acontecer sim, não sei em que momento. O mercado inteiro esperou o 145, mas aí tem um detalhe que eu sempre falo, né? Quando todo mundo espera, o mercado não satisfaz a vontade de todo mundo, né? O mercado é soberano, então todas as vezes que a gente está operando e tem uma notícia que todo mundo aguarda, muito ansioso para aquilo acontecer, nem sempre isso vai acontecer, tá? E de fato o que ocorreu no iene, né? Esses dias, principalmente de quarta-feira para cá, todo mundo esperou o 145, uma reação do Ministério das Finanças de lá, e não ocorreu. Trazendo para o diário, a gente vê que ele conseguiu fazer esse topo mais alto, tá aqui uma espécie de correção, e aí tem um detalhe importante que eu vou trazer aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz uma linha amarela, eu vou fazer uma azul só para reforçar, tá? Então isso daqui é uma resistência, legal, isso daqui é uma resistência. Essa resistência foi rompida e agora ela está batendo, fazendo ela se tornar um suporte. Isso é confirmação de rompimento, tá legal? Então se ele superar ali os 146.500, ele confirmou a tendência de alta. Essa que é a tradução desse movimento. Caso isso ocorra, de fato, ele pode buscar o topo histórico anterior, que é o 152, né? 152 alguma coisa. Esse movimento é o que eu mais falo todos os dias. 90% dos rompimentos é falso. Espera a confirmação. E a confirmação é justamente isso. Uma região que se encontra ali, uma resistência, rompe, e aí você espera voltar para continuar subindo. Isso é um movimento saudável. Porque se ele voltar abaixo do 145, significa que o rompimento foi frustrado, como 90% dos rompimentos. Então ali agora de fato é um ponto de interrogação para nós que está acompanhando o movimento do preço, e aí vale a pena ter muito cuidado, tá? Muito cuidado. Eu gosto muito desse tipo de leitura aqui, porque quando faz alguma entrada você consegue ter um stop curto. Vamos trazer aqui para o H1. Olha só o H1 como que ele está, né? Eu fiz essa marcação aqui, ó, 145, 141, 145, 960. É um rangezinho, a gente pode até melhorar, deixar ele com mais qualidade aqui, ó. Aqui. Isso, olha aqui que perfeição, 145, 873. O que significa? Esse range, olha aqui, esse range, olha, tá vendo? Ele está preso aqui dentro, né? E o que tem em cima nessa resistência agora? Uma média de 50 que está plana. Uma média de 50 plana é forte, entendeu? Eu sempre falo o seguinte, uma média flat grande, ela é um baita de uma resistência, um baita de um suporte, naquele momento, até que o preço consiga vencer, né? Então, para quem às vezes está comprado, é um alvo, né? O rompimento ele é sempre complicado. Vou dar um exemplo aqui para você, ó. Quando essa vela aqui rompe a 50,
ela rompe. O que leva a entender? Que vai embora, não é? E o que acontece? Ele volta para confirmar. E aí a entrada aqui fica muito mais segura, não é? E aí ele vem e bate aqui. Essa região aqui, inclusive aqui do FIBO que eu tenho em outra tela, é o 61.8, tá? Deu exatamente. Como o André Machado fala, né? O FIBO não erra. Quem erra é o grafista que coloca no lugar errado. Olha só, nesse momento o preço está abaixo das 50, está preso dentro desse range, pode estar esperando a 200 chegar, pode ser que o movimento do preço fique agora encolhido, fica ali esperando, lateralizado, resfriando toda essa movimentação que ocorreu, e a gente vai seguir acompanhando, né? É o que vai acontecer aqui, a gente vai seguir acompanhando o movimento desse preço. Legal? Vamos lá no GIBA, GBP. Tá aqui GIBA, né? Também, não diferente, eu vou sair do H1, vou trazer aqui para o semanal só para a gente ver esse movimento. Ó, ele ainda está o quê? É um movimento ascendente porque ele tem topos ascendentes e fundos ascendentes. Está no canal da LTA. Ainda não perdeu, vem fazendo testes aqui nessa região de suporte. Agora, o que pode ocorrer é que ele está muito longe das 50, tá? E ele está muito longe das 50. Então, existe só duas situações para ele. Espera a 50 chegar, ou lateraliza e espera a 50 chegar, ou ele volta nas 50. Só que antes de chegar nas 50, ele tem isso aqui, ó, tá? Então, ele está aqui nesse momento e ele tem isso daqui. Então, a gente pode chamar isso aqui um rangezinho 1, rangezinho 2. Então, até ele chegar no terceiro andar ali, no terceiro piso, ele precisa passar pelo segundo. E é isso que eu falo aqui com uma certa constância. Não adianta, às vezes, você criar um movimento, e eu vejo muito, tá? Assim, a pessoa vai operar e tira algumas informações que eu, de verdade, não sei de onde. Não sei de onde. Vamos supor, coloca aqui, ó. Vou colocar uma compra nessa vela, o stop aqui, e o meu alvo é aqui. Né? Beleza, ficou bonito, né? Porque isso aqui é a mesma coisa da gente criar um quadro dos sonhos, né? No meu sonho, meu desejo é que vá lá, tá? Só que aí é o seguinte, ele tem na frente dele aqui, ó, uma 200, uma 400, uma resistência testada. Se ele passar, a gente começa a melhorar. Aí eu puxo lá de trás, eu encontro o quê? Uma outra resistência forte. Então não é assim que as coisas funcionam, existem etapas, né? Então vamos buscar um passo por vez. Como que a gente come o bolo, né? Por fatia. Então vamos por fatias, fazendo uma coisa por vez, sem esse negócio, né? Porque aí fica fácil fazer esses conceitos de análise e vender as ideias, né? Porque aí quando dá certo você se autovaloriza em cima disso, mas quando dá errado você não mostrou para ninguém. Então vamos passo a passo. Primeiro, tá ali, rompeu, aí a gente considera buscar o próximo ponto. E detalhe, esse ponto ainda pode ser frustrado. Fazendo dessa forma, com cautela, ainda pode dar errado. Agora imagina fazer sem noção nenhuma, né? A certeza de dar errado aumenta. Ó, nesse momento, ele tá preso aqui debaixo das 50. A 50 ele é o quê? Ó, pra cima, tá? 50 ela é o quê? Ascendente. Não tem conversa. No diário, a 50 é ascendente no GBP. Agora tem um detalhe, o preço está debaixo das 50, né? Está nessa sombra aí. Quem que está segurando o preço? Aqui, ó, olha aqui. Deixa eu ver, acho que às vezes a tela tampa, ó. Vem aqui de trás, ó, topinho, resistência virou suporte, foi embora e agora ela continua sendo suporte. Para o preço buscar a 200, que está aqui embaixo, e olha aqui que a gente tem, ó, 200 com 400, tá? 200 com 400 aqui embaixo, ó, 200 com 400 aqui embaixo. Muito forte, cruzamento de médias grandes. Cruzamento de médias grandes é uma coisa bem forte a ser considerado. Mas para o preço chegar ali, ele primeiro vai precisar fazer o quê? Perder essa linha, tá? Ele precisa perder. Se não perder, nada feito, entendeu? E considerando que para perder essa linha, a gente ainda tem uma 50 ascendente, uma 200 ascendente. Então, no diário ainda a gente precisa de alguns dias de movimentação ou algum acontecimento econômico forte para que gere para nós alguma situação desse tipo. Do contrário,
não temos nenhum padrão para confirmar, tá? Eu traria para dentro dessa lupa aqui, ó, esse rangezinho, ou seja, enquanto não sair desse caixote, não tem negócio, né? Ele rompe, confirma e sobe, beleza, vamos buscar o topo anterior. Ele rompe aqui, volta, confirma, beleza, vamos buscar a média de 200. Então, no diário eu só enxergo isso, tá? Fora disso, para mim, não tem muito significado, que é apostar em direção nesse momento. Isso graficamente falando. Obviamente a gente usa dados como macroeconômicos dos índices europeus, né, DXY, sempre de olho aqui, Brent, até mesmo commodities como o ouro, tá? Então isso tudo também é relevante para a decisão do preço. Mas o que eu trago aqui é uma análise de ondulações do preço, onde que essas movimentações podem serem adaptadas à sua leitura também. Isso vai só fortificar, tá? Então você nunca vai ver eu ficar preso entre um padrão de leitura engessado, do tipo, olha, aqui eu uso um indicador, esse indicador eu uso outros indicadores também no meu operacional, que aqui eu não cito, porque eu não quero que você confunda com o seu operacional. O que a gente está discutindo aqui é as probabilidades de direção do preço. Vamos trazer DXY, né? DXY que está aí no semanal buscando o topo anterior. Detalhe, né? Ele está com um topo mais baixo ainda, tá? Está ainda na sequência de topinho mais baixo, ainda não conseguiu fundos descendentes também, né? Apesar de fez um topo igual, um fundo igual aqui e um fundo mais baixo, mas aqui, ó, topos descendentes ainda, tá? Então, DXY no semanal ainda está nesse cenário com uma dúvida se ele vai conseguir romper. E por que eu falo que ele vai dúvida que ele conseguir romper esses preços mais altos? Por esse motivo aqui, o diário me traz essa leitura, porque o diário tem uma média que ainda não está direcional compradora, a média de 200 está aqui, então eu tenho média de 200, eu tenho média de 50 descendente, o preço está sendo praticado acima delas, tá? Muito pavio nas últimas vezes, pode ver que nas últimas 10 dias, até mais, 15 dias aqui, foi muita briga pelo DXY, e aqui logo em cima eu tenho uma média de 400 trazendo uma resistência forte. Então, tá bem, conclui-se que está muito estressante para um direcional do DXY, né? Ele rompeu aqui brilhantemente essa parte aqui que a gente veio marcando lá no H1, a gente trouxe essas leituras, mas o preço fez bonito, né? Ele desenhou muito bonito, ele bateu, aquela coisa assim, né? Quando a resistência fica defendendo, ele faz uma espécie de triângulo ascendente, que é fundos mais altos e topos na mesma linha horizontal. A chance de rompimento da linha horizontal, ela é sempre maior, tá? E aí conseguiu romper a média de 400, mas ainda está naquela coisa de confirmação, né, que ele fica aqui, ó, ele está ainda desenhando em cima dela, um pouco com dúvida, então está bem direto relacionado ao que está acontecendo, e conforme o mercado vai abrindo, as notícias vão chegando, mas lembrando, como é sexta-feira, pode ser que hoje a gente não tenha tanta agressividade assim, isso vai ficar para a semana que vem de fato, tá? Então, na leitura de mercado de câmbio é isso, a gente vai seguindo acompanhando durante o dia, mas a gente volta com um novo vídeo na segunda-feira, tá bom? Bom final de semana, curte aí com a família e a gente volta com mais notícias na segunda-feira. Forte abraço!